missões. E não tem como falar de missões sem falar do livro de Atos dos Apóstolos, que é um livro histórico, mas antes de ser histórico, ele é inspirado. O Espírito Santo inspirou a homens santos a escrever os princípios da palavra de Deus, como ela toda. Amém? Vamos abrir Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, e a epígrafe diz: a cura de um coxo, o discurso de Pedro no templo. Vamos fazer uma leitura permutativa. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona, a igreja. E ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E ele olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus. E apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles no alpendre chamado de Salomão. Amém. Deixe sua Bíblia aberta. Vamos, vez por outra, nos reportar o texto sagrado. Livro de Atos dos Apóstolos, na linha histórica. Cristo nosso Senhor, Ele ascendeu aos céus, mas disse: não vos deixarei órfãos. O Espírito Santo desceu. A partir daí, no livro de Atos dos Apóstolos, inicia-se a história da igreja primitiva. E quem escreveu o livro de Atos dos Apóstolos? Quem escreveu foi ninguém menos do que Lucas. Lucas, ele era um médico por excelência e de formação. Colossenses 4:6. Ele era um médico amado e com muita maestria, ele, usado pelo Espírito Santo, ele começou a escrever o início da igreja primitiva. E nós vemos aqui que Lucas tinha uma missão extremamente importante. Era o nascimento da igreja ali em Atos dos Apóstolos. E quando foi que ele escreveu? 6 décadas mais 3 anos, 63 anos após a morte e ascensão do nosso Senhor, Lucas começa a redigir, a escrever o livro de Atos dos Apóstolos. Lucas, ele tinha 2 propósitos muito importantes para escrever o livro de Atos dos Apóstolos. O primeiro propósito era escrever, registrar, anunciar o nascimento da igreja do Senhor. Qual era o segundo propósito de Lucas? Era registrar também a manifestação do Espírito Santo. Então ele tinha 2 princípios
propósitos ao escrever o livro de Atos dos Apóstolos. E aqui nós vemos muito interessante a escrita do livro de Atos dos Apóstolos. Ele escreve com muita cautela, com muito cuidado, e não esquece de nenhuma vírgula e de nenhuma palavra, e de nenhuma pessoa e de nenhum lugar. O livro de Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo de Deus, inspirando a Lucas, escreveu nada mais, nada menos, no livro de Atos. 32 países estão dentro do livro de Atos, 54 cidades estão registradas no livro de Atos, 9 ilhas do Mediterrâneo também estão escritas no livro de Atos dos Apóstolos, e ainda mais do que isso, tem 95 pessoas com todas as suas patentes do governo romano registradas ali. Atos dos Apóstolos é um livro histórico rico demais, ele serve como base para muitos cursos de pós-graduação e de graduação na área de História e de Geografia. É um livro histórico, mas para nós, povo de Deus escolhido, é um livro espiritual. É um livro inspirado, ele fala conosco. Aqui, Lucas, ao escrever também, ele tem uma missão muito específica: não deixar faltar nada, nenhum detalhe, nenhuma vírgula, nenhuma palavra. Do capítulo 1 ao capítulo 12, o instrumento mais usado por Deus, com poder e autoridade, era Pedro. Pedro, com aquela capacidade vocálica de quem guiava o barco nos vários marés da vida, ele foi escolhido para ser usado por Deus em Atos dos Apóstolos. E o centro da pregação ali era a cidade de Jerusalém. Do capítulo 1 ao 12 era Pedro de Jerusalém. Passando do capítulo 12, do 13 ao 28, já não é mais Pedro. Pedro ficou na linha do tempo. Agora era Paulo. Paulo era agora o instrumento mais usado por Deus para pregar a palavra. E também não era mais a cidade de Jerusalém, que era o centro da pregação. Agora era a Antioquia da Síria. E o Evangelho foi pregado com muito poder e autoridade. Aqui nós vemos que o tema de Atos dos Apóstolos era a propagação do Evangelho com poder e autoridade, e a manifestação do Espírito Santo. Nós vemos aqui o Espírito Santo agindo em mais de 1000 ilhas, assim como a circunferência geográfica. O Espírito Santo, ele usou pessoas que se deixaram ser usadas por ele. O Espírito Santo usou servos e servas do Senhor que se deixaram ser usadas por ele, que deram lugar para ser usadas por ele, e a obra foi feita. Quantos homens e mulheres aceitaram a Cristo? E o Evangelho foi se alastrando, era o início da igreja, e com poder e autoridade muitos aceitavam a Cristo. E esse livro de Atos dos Apóstolos, ele é extremamente espiritual, ele é alimento e reforço para quem está cansado, ele é a alegria registrada para quem precisa de alegria, ele é alimento para quem está faminto de alimento espiritual, ele é o registro fiel e verdadeiro de muitos que sofreram antes de nós. E nós estamos aqui hoje, 2025, nós somos a semente daqueles que estão aqui registrados. Nós somos a semente daqueles que um dia tiveram que escolher entre a cruz ou a espada. Nós somos a herança daqueles que pregaram com autoridade no Coliseu Romano. Famílias inteiras jogadas ao circo do Coliseu. Era a política do pão e do circo. Os povos ganhavam pães e de graça tinham um espetáculo que era o destroçar de famílias inteiras pelas feras famintas dentro do Coliseu Romano. E muitas crianças e adolescentes
que abraçaram a fé em Cristo com tanta fé, força e alegria, sentiram a presença do Espírito Santo, a tristeza foi totalmente embora, e ali eles começaram a fazer parte do corpo de Cristo. Sentiram a presença do Espírito Santo, a alegria de ser salvo e não mais participar de uma vida pecaminosa. E um dos testes mais difíceis da vida, a hora da verdade, se a fé realmente era verdadeira. Eles foram jogados no Coliseu Romano e muitos morreram, mas não negaram. E nós somos a herança daqueles que sofreram. Eu só estou em pé aqui pregando, porque um dia um missionário estava pregando nesse púlpito, e um jovenzinho lá atrás, no último banco, levantou a mão, veio cabisbaixo, calado e ficou aqui. Pastor Firmino Luiz da Silva e o missionário Ivan olharam para mim e perguntaram: quer aceitar a Cristo? E eu disse: eu quero. 9/9/2001, eu aceitei a Cristo como único e suficiente Salvador. Aquela mulher está ali, ontem minha mãe, ela veio comigo, outro irmão. Nós estamos aqui hoje porque um dia alguém decidiu pregar a palavra. Nós sentimos a alegria do Espírito Santo porque um dia alguém cantou e pregou perto da gente. A gente só está aqui porque um dia alguém abriu a boca. Abre sua Bíblia, nem comecei a pregar, viu? Vou começar a pregar agora. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora nona. A parte A desse versículo: Pedro e João subiam. Agora é igreja, viu? Era só ensaio. Pedro e João subiam juntos. Muito bem. Pedro e João eles estavam caminhando. E é da tradição judaica a hora nona de subir ao templo. Na geografia de Jerusalém, quem vai ao templo sobe. Na geografia de Jerusalém, quem vai ao templo precisa subir. E para você subir, esse corpo que você tem precisa direcionar energia. Mas antes de direcionar energia no seu esqueleto, revestido de pele, de músculos e de nervos, precisa vir do teu coração a decisão de adorar a Deus. E ali os dois subiam, e juntos. E a característica de subirem juntos é porque tinha união. A característica que descreve os dois subirem juntos ao templo, eles iam fazer o quê? Orar. Eles iam fazer o que mais? Juntos fazer o reino de Cristo. E ali eu aprendo um ensinamento extremamente importante. Dois em concordância, subindo junto para orar, fazer o hino de Cristo. E o final desse texto nós vemos o quê? Quem sobe com união vai colher um milagre. E ali os dois juntos subiram ao templo. Se eles estivessem desunidos, o milagre não aconteceria. A concordância era ausente. Não existe milagre sem união. E ali nós vemos Pedro e João subiam juntos ao templo à hora nona. E era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, a qual todos os dias punham a porta do templo, chamada Formosa, para pedir o quê? Esmola. E ali nós vemos a história do coxo. E esse coxo aqui, ele nunca experimentou a atividade de caminhar. Ele foi uma criança, ele foi concebido pela sua mãe, e ele nunca teve o privilégio de engatinhar. Eu vi a minha filha engatinhar os primeiros os primeiros passos. Eu também vi ela dar os primeiros passos. E essa criança aqui, o coxo, ele nunca teve o privilégio de engatinhar e nem caminhar. Ele não sabia como era a sensação de poder sentir o solo debaixo dos pés.
Ele não sabe se é frio ou quente embaixo da sola dos pés. Mas uma coisa muito interessante, ele era coxo, mas tinha amigos. Quantos amigos você tem? Quantas colegas você tem? Ele era coxo, mas a limitação física não limitou a capacidade de fazer amigos. Ele tinha amigos, e amigos específicos, amigos que o levavam à presença de Deus, amigos que o levavam não para pecar, mas para ir à presença buscar o milagre. Quantos amigos você tem? Quantos amigos eu tenho? E é uma lição muito importante desse coxo. A limitação física não foi problema para ele construir laços de amizade. E não é qualquer laço de amizade. Quais tipos de amizade você tem? São amizades destrutivas ou construtivas? As amizades te aproximam de Deus ou te fazem distanciar? Filtre as suas amizades. Se você tem amizades que te distanciam de Deus, se distancie desse tipo de amizade. Deus não se agrada e nem vai te enviar uma amizade que vai te distanciar dele. Deus não vai enviar nenhuma amizade que vai te distanciar dos caminhos do Senhor. E aqui aquele coxo, ele era levado todos os dias à porta do templo, chamada Formosa. Versículo 3: e ele, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu-lhe que desse uma esmola. Olha que coisa interessante. Ele pediu a Pedro e a João que desse uma esmola para ele. Uma esmola não ia resolver o problema dele. Uma esmola era a solução momentânea do problema dele, mas não era definitiva. O verdadeiro problema do coxo não era a ausência de esmolas, mas o verdadeiro problema do coxo era porque ele era coxo. Ele não tinha pernas. E aqui eu aprendi um ensinamento extremamente importante, porque muitas das vezes nós precisamos perguntar a Deus a forma correta de pedir alguma coisa dele. Muitas das vezes nós oramos a Deus de joelho, ou em pé, ou andando, e pedimos a Deus algo, mas que não é da vontade de Deus. Deus tem uma expectativa maior e dá algo que resolva o problema das nossas vidas. E muitas das vezes a gente pede alguma coisa que é só momentânea. Então o que eu aprendo aqui? Eu devo pedir com sabedoria. E existe um professor que pode me ensinar isso. Eu conheço ele e vocês também conhecem. O Espírito Santo de Deus, o melhor de todos os professores. Converse com ele, dialogue com ele, expresse o seu desejo, a sua ansiedade, a sua necessidade, o que está te faltando, está tirando a paz, a paciência, a santidade. Se está sofrendo algum momento de tristeza ou de perigo, fale com o Espírito Santo, o Consolador. Jesus Cristo o deixou para você não ficar órfão nessa caminhada. Vem comigo no texto. Não acredito, 10 minutos, não acredito não. Versículo 4: e Pedro com João, fitando os olhos dele, disse: olha para nós. Olha, o globo ocular são muito interessantes. Os dois olhos que você tem aí, ele tem uma função. Os seus olhos, a função dos olhos é a vista. A função do globo ocular é você poder enxergar, é você poder contemplar as coisas como elas são. Azul, branco, na Bíblia. Mas você precisa ter muito mais do que a vista para poder caminhar e ser considerado um filho de Deus. Você precisa ter visão. Vista e visão são duas coisas distintas. A visão
é a capacidade de acreditar nas coisas que elas possam vir a ser. A visão é a capacidade de acreditar nas coisas que elas possam vir a ser. Pedro e João, quando disse para o coxo: olha para nós, os dois acreditavam que o coxo vai andar. Os dois acreditavam que o coxo vai andar. Enquanto o coxo olhava para Pedro e João apenas para o que eles são, o coxo não podia vislumbrar quem eles eram e o que poderia ser feito. Mas do outro lado da história, Pedro e João, fitando os olhos nele, entendeu que ele vai andar longe. O que eu aprendo aqui? Todo crente chama isso de fé. Como está a sua fé? Vamos exercitar ela? Sabe aquele problema que você não consegue mais resolver? Você já orou e já está até desistindo? Começa a fixar nele com o seu cônjuge ou alguém da sua família. Pega a mão dele e começa a orar com um propósito. E determina no nome de Jesus, porque o milagre pode acontecer. Exercite a sua fé. A Bíblia está repleta de exemplos. Não é história, é inspiração divina para ser exemplo para você usar nas nossas vidas. Mateus capítulo 18 e 19: se 2 ou 3 concordarem acerca de alguma coisa, lá no céu será feito. Amém? Vamos continuar? Versículo 5: e olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Olha que coisa interessante aqui. Eles estavam desejando receber alguma coisa aqui da parte dos dois. Versículo 7: e tomando pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. Ele nunca andou. Esse coxo aqui nunca teve o privilégio de sentir o solo no chão ou a temperatura dele. Ele não sabia o que era andar. Mas observe bem, uma criança, quando vai aprender a andar, é um processo um pouco longo. Primeiro ele engatinha, depois firma os tornozelos para ficar em pé, parado, e depois começa a dar um passo e dois, logo depois vários passos até o último dia de vida. Esse daqui, imediatamente ele começou a pular. Olha que coisa interessante. O milagre foi instantâneo. Não teve processo algum para engatinhar, para sair aprendendo a dar os primeiros passos. Mas ele ficou em pé, saltou e saiu andando. Que coisa interessante. E isso é extremamente espiritual também. Isso é extremamente espiritual. O calcanhar tem a capacidade física de te manter em pé. O calcanhar deixa você em pé. As duas partes do seu pé é para te dar equilíbrio, para você dar um passo, o segundo passo, o terceiro passo. Sem os dois pés, você não consegue caminhar, você só fica em pé e possivelmente vai cair. E aqui, esse coxo aqui, o milagre aconteceu na vida dele, ele ficou em pé, se equilibrou e começou a caminhar. Deu o primeiro passo, deu o segundo passo, deu o terceiro passo. A gente era assim, coxo. A gente não podia estar aqui adorando a Deus em liberdade. Todos nós éramos coxos espirituais, mas você está sentado aí, porque o Espírito Santo, Cristo te salvou, e você tem liberdade para ficar calado, para adorar a Deus. Você tem liberdade para glorificar ao Senhor. Você não é mais escravo, você é liberto. Você é filho, filha do Senhor, para ser arrebatado no dia da vinda do Senhor. O seu corpo vai ser transformado. Aqueles que ficaram vivos serão transformados. E o arrebatamento, a raiz grega do arrebatamento é ser tomado com muita força. E aqueles que estão mortos e morreram em Cristo Jesus, aqueles que estão mortos e morreram e estão sepultados, os corpos serão vivificados, transformados em 1/1000 de segundo, e todos juntos subirão, se encontrarão lá nas nuvens. Uma imensidão de santos se encontrarão e serão arrebatados
arrebatados eternamente para o Senhor. Você está preparado para o arrebatamento da igreja do Senhor? Aquelas pessoas que já partiram do Senhor de forma trágica, tantos pastores e senhoras que morreram de forma tão triste e que não estão mais, os pedaços estão todos separados. O milagre é tão grande. Todas as moléculas e partículas se juntarão aonde quer que elas estejam, porque aquele que fala e vira lei, tudo vai juntar e o corpo se transformará e também vai subir junto, num abrir e fechar de olhos. Você faz parte de um acontecimento único, ímpar e singular, o arrebatamento da igreja do Senhor. Se você vai ser arrebatado, glorifica a Deus, porque é salvação. Amém? Está terminando, eu vou terminar. Versículo de número 8. E saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Versículo 9. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. Nós temos aqui algo extremamente importante. E a palavra de Deus, ela é fantástica na ótica que ela foi escrita. O povo, no versículo de número 9 diz: e todo o povo ouviu andar e louvar a Deus. Todo o povo que estava no templo viu ele andar e louvar a Deus. Mas no versículo anterior tem um verbo que não está no 9. Versículo 8 diz o seguinte: e saltando ele, pôs-se em pé e andou e entrou com eles no templo, andando, saltando. Deus. Mas o povo viu ele andar e louvar, e não viu ele saltar. São duas óticas diferentes, são duas visões diferentes, de dois locais diferentes. E a gente aprende algo extremamente importante aqui, viu? O povo viu ele andar e louvar a Deus, mas ele fez mais do que isso. Tem outro verbo no versículo 8 aí: ele saltou. E o ato de saltar é muito rápido. Poxa, se você não percebeu e piscou o olho, você não viu eu saltando, porque o ato de saltar é muito rápido. Se você piscou, provavelmente você não me viu. A vida do cristão também é assim. A vida do cristão é extremamente interessante. Ela é construída de altos e baixos. Um dia estamos aqui. Quando a roda gira, estamos aqui. Mas a palavra de Deus nos dá o remédio para saber nos comportar em todos os altos e baixos da vida. E está na palavra de Deus. Versículo 9 diz: e todo o povo ouviu andar e louvar a Deus, e conheciam, pois ele era o que se assentava a pedir esmola na porta famosa do templo, e ficaram cheios de pasmo, assombro que lhe acontecera. Então, independentemente da posição que nós estamos na vida, nessa linha do tempo que nós estamos vivendo, o importante é adorar a Deus. Independente se você está com tudo em cima, conta bancária cheia, muitos amigos, uma casa muito bonita, ou se você está embaixo, faltam os amigos, a conta está no vermelho, a saúde foi embora, acima de todos esses dois extremos, o importante é você nunca deixar de ter gratidão a Deus e adorar a Deus. Por quê? Porque é Deus que dá tudo isso. Um dia nós estamos aqui, é Deus que permite. Se estivermos aqui, é Deus que permite também, porque tudo é do Senhor. E aqui finalizando no versículo 11 diz: e apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles um alpendre chamado Salomão. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou porque olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizemos andar este homem? Isso aprende algo muito importante. Não foi pela virtude própria deles. O que eles fizeram aqui
raiz, tem um autor. Jesus Cristo, na vida daqueles dois homens, de Pedro e João, fizeram esse milagre. Eu aprendo aqui que a gente não pode fazer nada sem Jesus, não podemos fazer nada sem Cristo na vida, pois Ele é o autor de tudo, Ele é a causa e Ele é o motivo de nós estarmos hoje aqui em pé. Então a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? Vamos todos ficarmos de pé, vamos encerrar o culto de hoje, na data de hoje, com uma oração. Nessa oportunidade aqui, vamos orar. O nosso Joseval, diácono Joseval Fonseca, está lá atrás, está convidado para orar. Vamos encerrar o trabalho e logo após temos cantina para todos que possam abençoar o departamento de jovens, Vejade e o DEFAD. Amém? Fica à vontade. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. A paz do Senhor. Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Pai, Criador dos céus e da terra. Neste momento, Senhor, eu te agradeço por esta palavra. Aleluia, por este trabalho. Tu és Deus grande, abençoa o povo. Aleluia, dando vitória, guardando. Aleluia, tu és Deus grande, Senhor, abençoando a tua igreja. Nós te pedimos para que tu obres lugar em cada vida, em cada ser. Aleluia, salvando, abençoando, preparando a tua igreja. Aleluia, dando vitória ao teu povo. Tu és Deus grande. Que nos seus enfermos, Senhor, nós te pedimos a bênção da saúde, pois tu és o Deus grande e poderoso. Aleluia, como falaste nesta noite para conosco. Aleluia, tu és o Deus que cura. Aleluia, que traz, aleluia, refrigério para a nossa alma. Nós te pedimos, meu Pai, leva-nos em paz, cura-nos com teu sangue, guardando e abençoando, em nome de Jesus. Amém. Feche os seus olhos em fé. Vamos receber a bênção Araúna. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Graças a Deus, em nome de Jesus. E a igreja diz: Amém.